Se você é aquele tipo de pessoa que já fez um monte de técnicas, já fez rituais, mantras, já fez um monte de coisas e não consegue ter resultado, parece que a vida está travada. Você às vezes faz técnica, reza, ora e até piora o problema e não sabe o que está acontecendo. Fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar uma técnica que realmente funciona e funciona rápido. Só peço uma coisa, que tenha cuidado, só faça se você quer realmente ver mudança, porque ela funciona muito rápido. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, aqui a mais um vídeo do meu canal. Então vamos lá. Como eu falei, essa técnica vai zerar o negativo na sua vida. Por quê? Muitas vezes, quando você vai fazer alguma coisa, ou contas para pagar, qualquer coisa que esteja presente na sua vida, os pensamentos negativos ficam ali povoando. Ou quando acontece algum problema, você tem um problema, você precisa resolver esse problema. E aí o que acontece? Surgem aqueles pensamentos. E agora, como é que eu posso fazer isso? E se isso acontecer? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir de tal jeito? E se não surgir nenhuma solução? Aí, quando você encontra uma solução para aquela parte do problema, a mente volta a perturbar. Ah, mas e se acontecer tal coisa? E se é isso? E se é aquilo? Quem já se pegou assim? Se vê preso dentro de uma dúvida de pensamento negativo, e aí você não consegue sair daquilo, você tenta achar uma solução, mas simplesmente não consegue. As coisas simplesmente não saem como você gostaria. Você pensa que as suas orações não estão funcionando, que a culpa é sua, que sei lá, é uma coisa contra você. Fizeram trabalho para você, tem um bloqueio invisível. E na realidade, não é nada disso. O que está acontecendo muitas vezes é que você tem que perceber que você está colocando a energia no lugar errado. O foco da sua energia está no negativo, de novo. Então esse exercício vai te fazer colocar o foco da sua energia no positivo, novamente. Toda vez que isso acontecer, você vai conseguir voltar para o positivo. E, naturalmente, você vai se alinhar com a vibração de pensamentos melhores. Creio que é o que você deseja. Porque isso é o que a maioria de nós queremos, mas que na maioria das vezes não conseguimos. Não importa o que seja, não importa o que você esteja tentando resolver, seja contas, dívidas, problemas no relacionamento, problema de saúde que você gostaria que se resolvesse, cura para alguma doença, para algum problema que você está vivendo, não importa o que seja. De repente você esteja querendo voltar a se relacionar com alguém que você acabou cortando os laços. Teve alguma intriga com alguém da sua família e hoje você sente que você gostaria tanto de fazer as pazes com um filho, com algum irmão, com um amigo, algum parente seu, que você não tem mais contato. Não importa o que seja. Quando eu falo não importa o que seja, não importa. A clareza para a solução que você quer pode vir de inúmeras maneiras possíveis. Só que muitas vezes o seu foco não está se alinhando com isso. Não está permitindo que isso venha para a sua mente, para a sua vida. Por isso que eu falo aqui no canal da importância de você se conhecer, acalmar a mente, se priorizar e se livrar de crenças limitantes. Você precisa permitir aquilo que você deseja ver e ter na sua realidade. E esse exercício é super prático, vai fazer com que você faça isso. Vou te explicar porque ele é muito, muito simples. Olha só, como é que você vai fazer? Toda vez que a sua mente estiver indo para a direção, se der errado, se não der tempo, eu costumo dizer que esse é o se do mal. E se der errado? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se por esse caminho eu não conseguir? E se fulano não quiser falar comigo? E se de repente eu não for bem naquela entrevista de emprego? Se escolher uma pessoa melhor? Já se pegou fazendo isso? Quero dizer, pensando assim, essa nuvem de pensamento que te coloca no estado de medo, de preocupação, de angústia, de falta de solução. Quando você se vê nessa nuvem, o que você vai fazer é o que eu chamo de transmutação mental. A transmutação mental nada mais é uma mudança para pensamentos melhores, quando aqueles pensamentos negativos resolvem de uma forma nada secreta aparecer.
E não é difícil. Eu gosto de simplificar e entender que é para você também. Não precisa ser um gênio, não precisa ser uma pessoa muito instruída que tem acesso a informações privilegiadas. É muito simples. Como é que você faz isso? Bom, você vai para o Si do Bem. Agora você me pergunta, como assim? O C do bem, da mesma forma que tem o C do mal, lembra este que te coloca numa vibração de medo, de preocupação, de falta de solução. O C do bem te alinha com a solução. Lembra que eu te falei que tudo existe dois lados? Porque no momento que você está vivendo o problema, você pede por uma solução, e a solução é criada. Só que você fica na vibração do problema, e assim você não consegue ver a solução, entende? Já viu aquela situação que você perde um objeto e alguém que não está nem aí, nem está preocupado com a situação consegue achar na hora? Já aconteceu de você procurar a chave de casa ou do carro, e a chave está bem no bolso. Isso é porque você estava tão preso no problema de perder a chave, de não estar encontrando. Simplesmente você não conseguia ver que ela já estava ali o tempo todo, que ela já tinha aparecido. É por isso que você não consegue ver a solução. Quando você faz isso, você se desalinha com a solução. Se você já está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo para você entender e aprender melhor como fazer esse exercício direitinho. Então, quando você se vê nessa circunstância, você vai fazer o Si do Bem. Como é que funciona o Si do Bem? Ele é muito simples. Ele é um bloqueio, literalmente, contra o pensamento negativo. Você vai começar a pensar em possibilidades positivas. Ah, mas será que funciona mesmo? Eu te respondo, faça o teste. Teste. Então, faça. Faça, porque você vai ver a diferença. O que você vai fazer? Bom, você vai começar a criar possibilidades positivas. Aí você me pergunta, mas como? Eu não vejo nenhuma possibilidade positiva. Isso acontece porque a sua mente gosta de ser lógica. E você acaba acreditando que não tem possibilidade, não por culpa sua. Porque a sua mente geralmente acredita que só é possível o que ela já viu acontecer. Você entendeu? Quando nós usamos a nossa mente lógica, ela só acessa os arquivos do passado. O que ela viu acontecer com a gente, o que ela acredita que é possível de acontecer com a gente, o que ela viu acontecer com outras pessoas, e ela começa a correlacionar. Se aquelas pessoas têm as mesmas habilidades e potenciais que você, ela até pensa que é possível acontecer com você. Agora, se aquilo que aconteceu com uma outra pessoa parece muito distante para a gente, por exemplo, você conhece alguém que comprou aquele carro dos seus sonhos. Só que aquela pessoa veio de uma família rica, com posses maiores que a sua. Ele vai descartar automaticamente, o seu cérebro vai descartar automaticamente essa possibilidade porque ele cruza os dados e pensa, você não consegue isso. Isso não é para você. Então, a quantidade de possibilidades que ele começa a ver são finitas, são poucas, porque é sempre baseada na lógica. Ele vai tentar alterar a informação, cruzar dados, literalmente, para entender se aquilo é possível para você ou não. E quando você começa o exercício do Si do Bem, é justamente isso que você vai fazer. Como que você vai fazer isso? Você vai começar a pensar em possibilidades, mesmo que elas não pareçam lógicas. De novo vem a pergunta, vai funcionar? Testa. Porque no momento, ao começar a entrar nas possibilidades, que mesmo que não pareçam lógicas, mesmo que sejam apenas possibilidades, de repente, que façam que você comece a brincar com isso, se divertir, você sai da vibração negativa, que era o que estava bloqueando você de achar o que precisava, ou seja, a solução, e começa a entrar no estado de permissão. É quando você começa a permitir aquilo que você deseja. Eu costumo dizer que permitir não é sobre fazer algo acontecer. Você não precisa fazer, você só precisa permitir, parar de atrapalhar. Quando você está no Si do mal, você está atrapalhando todo o processo. Existem muitas possibilidades, mas você está só no não, isso não pode, isso não dá, eu não consigo, talvez não dá. Quando você vai para o Si do Bem, você para de atrapalhar. Conseguiu entender? E aí, naturalmente,
você deixa ir na direção da solução do problema. Tudo começa a puxar você até a solução, você não tem que fazer nada. É muito simples. Então olha só, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja vivendo um problema financeiro, certo? Você não sabe como fazer, tem um dia para você pagar uma conta, você não sabe se você vai pagar essa conta. E aí você fica, não sei como eu vou conseguir isso. Eu não tenho condições. Não dá, é impossível. Eu não vejo nenhuma solução. Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Isso é o si do mal. Então, só que agora, fazendo da maneira certa, o que você vai fazer? Você vai usar o si do bem. E se eu ganhar uma quantidade de dinheiro que realmente dê para fazer isso? E se de repente surgir uma ideia de eu vender alguma coisa? E se de repente eu conseguir uma herança que eu não sabia que eu tinha? E se eu achar uma quantidade de dinheiro? E se algum parente ganhou na loteria e resolveu compartilhar o prêmio comigo? Você percebe que só de falar assim as possibilidades parecem tão engraçadas que aposto que você começou a rir. Só que sabe o que é mais importante que aconteceu com essa risada? É que você sai daquela vibração negativa, você sai da preocupação, você sai do medo, sai da vibração de quem não tinha, de quem estava com problema, e começa a ir para a vibração de solução. Parece difícil? Não, né? Você estava tão preocupado ou preocupada, você estava com uns sentimentos ali que estavam tão ocultos que você nem percebia. O importante é só você começar a brincar com essas possibilidades. É só simplesmente se divertir com elas. Pensar de uma forma alinhada com o seu desejo, que é conseguir solucionar isso. Você entendeu? Então você pode brincar. De repente, você quer perder peso. E se de repente eu descobrir uma dieta super simples, e se eu conseguir começar a emagrecer, mesmo comendo tudo o que eu queira, se eu achar uma atividade física que eu me divirta, que seja muito legal, que eu goste de fazer, e ainda faz com que eu emagreça muito rápido. E de repente, alguém me contar uma ideia de alguma coisa que é super saudável e que eu consiga fazer com que eu consiga perder peso. E se eu me imaginar com o corpo que eu quero ter, e isso começar a acontecer de uma forma inesperada? E aí você vai nisso, vai falando, coisas e coisas e coisas que podem acontecer, não necessariamente viáveis, de coisas que você acredite que seja lógico, mas que vai fazer com que você saia daquele ciclo de preocupação e entre num ciclo de empolgação, de diversão, em uma frequência muito mais positiva. Esse é um exercício muito poderoso. Sua vida pode ser mais leve. Então, toda vez que você se vê tentando forçar a barra, tentando achar a força, a solução de algum problema que queira resolver, você está indo contra o fluxo. Quanto mais esforço você coloca, menos você sai e encontra uma solução. Entendeu? É como se você estivesse em um rio. O rio flui naturalmente, a corrente do rio está indo num fluxo. Você segura na pedra. Você pensa, deixa eu me amarrar aqui na pedra. E aí você está fazendo muito esforço. Você vai contra o fluxo. Quando você libera esse esforço, faz as coisas com leveza. Naturalmente, o fluxo do rio te leva. E o que te leva é o quê? São os seus desejos, seus sonhos. Porque a vida que você quer é uma vida de alegria, satisfação. Você quer tudo o que você quer para se sentir feliz. Então, quanto mais leve você é, quanto mais divertido é, mais as coisas funcionam. Por isso que esse exercício é tão poderoso. Então, continue caminhando com confiança, sabendo que você é mais forte do que qualquer problema, mais sábio do que qualquer dúvida e mais capaz do que qualquer medo. Você tem tudo o que precisa para criar uma vida plena, feliz e cheia de significado. Basta manter a fé, agir com amor e agradecer por cada momento, por mais desafiador que seja. Afinal, a sua jornada é única e ela está repleta de possibilidades incríveis esperando por você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E agora tem mais um vídeo te esperando aí na tela, que vai te ajudar a subir mais um degrau no seu desenvolvimento da sua melhor versão. Tu clica aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!
e fique bem.